Historiador e escritor Joel Rufino dos Santos, nosso entrevistado de hoje, busca nesses dois espaços os pontos de confluência entre a verdade e a ficção. Seu texto histórico se prende ao rigor dos fatos, mas cata o que há de aventura por ali. Já sua ficção divaga sobre as possibilidades oferecidas pela vida, e este é o tema de nossa conversa. Na dica de leituras, literatura e futebol, na análise de O Gol Esquecido, de Mairan Galo, e O País da Bola, de Beth Milan. Agora a gente conversa com Joel Rufino dos Santos. Joel, vamos começar essa entrevista por um trabalho que você veio desenvolvendo ao longo do seu trabalho acadêmico mesmo, né? Que é a reestruturação da escrita da historiografia brasileira. É um trabalho de linguagem, né? de trazer uma linguagem mais acessível, menos rebuscada e mais acessível ao leitor. Como é que foi esse trabalho? Como é que você desenvolveu, ajudou a desenvolver isso? Bom, a história é um gênero literário. Ela é uma disciplina que já se pretendeu científica, mas hoje ela está mais para gênero literário do que para ciência. E isso beneficiou os historiadores que amavam escrever, que tinham boa escritura, que tinham alguma vocação literária, tanto que o gênero mais praticado da história de uns anos para cá tem sido a biografia, em que você faz a história como disciplina e para seduzir os leitores, para narrar uma vida, você usa os recursos literários. Eu enveredei por esse caminho porque era o que eu queria mesmo. E seus estudos se voltaram muito para a questão da escravatura no Brasil, né? De como isso se deu e de como esse processo foi revertido, né? Fala um pouco sobre esse trabalho também. É que a escravidão é o capítulo principal da nossa história social. O Brasil tem 500 anos de vida e aproximadamente 400, portanto 4/5, decorreram sob o regime escravista. Então, o Brasil de hoje se explica, até onde a história explica, ela na verdade faz mais compreender do que explicar, mas ela faz o que ela trata de compreender é a origem do Brasil, é a maneira pela qual o Brasil chegou ao que é. O Brasil deu no que deu por conta da escravidão. Então, os historiadores que têm uma visão crítica da sociedade, que são quase todos, essa aqui é a verdade, dedicam uma parte dos seus estudos à escravidão. Esse problema da escravidão torna-se o nosso maior problema social, né? Ele acaba refletindo em todo o processo de formação da história do século XX, ela termina ali no limiar do século XIX, e termina explicando toda a conturbação social. Você busca refletir isso no romance que você escreve do encontro entre Cruz e Souza e Lima Barreto também? Pois então, esse livro que você está mencionando se chama Claros Sussurros de Celestes Ventos. É um verso de um poema de Cruz e Souza. E para narrar essa passagem do escravismo para o trabalho livre, do século XIX para o século XX, no plano das ideias, da literatura, dos estilos literários, eu escolhi esses dois autores, que estão exatamente na passagem. Cruz e Souza mais para o século XIX, Lima Barreto mais para o século XX. Eu promovo um encontro fictício entre os dois, que nunca houve, e vou narrando as duas estéticas, as duas maneiras de ver o mundo, que eram bipolares. Um está num polo, o outro está no outro. O Cruz e Souza era um místico, e o Lima Barreto era um realista. Esse encontro me pareceu interessante para mostrar essa deterioração da sociedade escravista e o nascimento de uma sociedade moderna.
O Cruz de Souza, ele é emblemático, né? Tido como pai do simbolismo. Ele cria uma poética de conceitos míticos mesmo, né? Aquela coisa profunda, mas profundamente estruturada dentro do cânone poético, né? Quer dizer, ele tinha uma capacidade poética muito grande, né? Como era essa figura? Então, olha, ele era, antes de tudo, um grande poeta. Assim como foi Carlos Drummond, Cecília Meirelles, e no século XIX, Álvares de Azevedo. Ele está nessa lista dos grandes poetas. A estética dele já foi muito discutida e o Roger Bastide, aquele professor francês que viveu muitos anos aqui, chamou a atenção para a negritude da estética do Cruz de Souza. Aparentemente é um germanismo. Ele queria era alvo, branco, enevoado, mas o compasso, o ritmo, é o tantã. É um ritmo africano, né? A própria ideia que ele fazia da morte, a própria ideia que ele fazia do branco, do negro, né? Dentro da estética, dentro do cânone simbolista, nos permite dizer que era um autor negro brasileiro. Talvez o maior deles, né? Talvez o maior, seguramente o maior. Ele tinha a própria vida do Cruz de Souza era meio romanesca, né? Ele sai cedo de casa para trabalhar em circo, tem toda uma violência de paixões na vida dele, que torna-se quase romanesca também um pouco a vida dele, né? Até que ponto você aproveitou isso? Eu aproveitei esse caráter romanesco da vida dele, como você está dizendo. Se poderia chamar também de caráter trágico, né? Nada na vida dele deu certo, do ponto de vista de realização social. Então ele se refugia, como compensação, no mundo interior, no mundo das essências, no mundo da... Quer dizer, como a imanência dele era terrível, era ruim, negativa, fazia sofrer, ele cai numa transcendência. E ele próprio, num texto de prosa, que vai ser sempre poética, mas ele intitula de prosa, chama O Emparedado, ele diz claramente assim: eu sou o eleito da estética, embora minha raça seja condenada pela história, pelo preconceito, etc. Ele é um emparedado, né? E se ele olha para frente, o preconceito, se olha para trás, o preconceito, se olha para os lados, o preconceito. Então a saída dele é a estética, transcender. Transcendência. A outra figura emblemática é o Lima Barreto, né? O Lima Barreto também de uma genialidade danada, mas de um pessimismo muito profundo, até provocado pela sua condição, né? Ele nunca foi reconhecido pela sua genialidade. O seu romance também está permeado dessa dose de amargura justificada do Lima. Sim, os dois são muito diferentes, Cruz de Souza e Lima Barreto, mas aqui e ali eles são semelhantes. Por exemplo, nisso que você mencionou, os dois se consideravam injustiçados pela vida e se refugiavam na literatura. Lima Barreto tem uma frase muito conhecida que poderia estar na boca do Cruz de Souza. Ele diz assim: eu me casei com a literatura. A literatura era o porto seguro dele. E os dois tiveram essa vida desgraçada, difícil, né? Sem emprego bom, morando mal, comendo mal, tendo de pedir dinheiro emprestado aos amigos, recorrendo, no caso do Lima Barreto, à bebida, no caso de Cruz de Souza, ao vinho, ao ópio. Foram vidas muito difíceis e eles compensaram essa vida difícil pela arte.
A arte foi a salvação dos dois. O Lima Barreto chega a um ponto em que a pressão social é tanta em torno dele, o pai ele tinha que cuidar do pai, das irmãs, tinha toda uma dificuldade, danado, os diários dele são muito ricos no detalhe dessa história, que ele termina enlouquecendo mesmo, né? Quer dizer, a loucura de Lima Barreto é uma consequência da degradação social a que ele foi imposto, não é isso? A loucura, os especialistas nos explicam que tem um componente genético, né? A esquizofrenia. E Lima Barreto tinha essa componente. O pai era esquizofrênico, morreu esquizofrênico. Então, ele teria uma propensão para a esquizofrenia. E essa vida difícil, aí sim, essa vida amarga, de bebida, de alcoólatra, o aproximou da loucura. Ele teve surtos de loucura, não chegou a ser um louco permanente, todo o tempo. Não, ele trabalhava, e aliás trabalhou muito, é interessante, né? Como ele escreveu por 21 anos, aproximadamente 22 livros. Ou melhor, aproximadamente 20 anos ele escreveu 22 livros, além de escrever para jornal, enfim, escrever manifestos, etc. Então, a loucura dele não o impediu de trabalhar. Mas é um fato, é um fato. Há uma frase que é interessante na definição do Lima Barreto, que eu não sei se a frase é rigorosamente dele, salvo engano é dele, ou se o Zé Lins do Rego teria dito sobre ele, né? Que os escritores medíocres têm a gramática, os gênios literários têm a linguagem, né? E o Lima Barreto era dono dessa linguagem, né? O rebuscamento com que ele trabalha o latim, o tupi a construção das suas frases na busca dessas coisas também é um aspecto muito curioso da vida dele. Eu não sei, eu não conhecia essa frase dele, mas ela diz bem, né? Diz bem dele. Ele foi considerado um escritor desleixado com a língua, mas a linguagem, quer dizer, o que está por detrás da língua, o que está por detrás do escrito é grandioso, é épico, é belo, né, no sentido mais lídimo do termo. Agora, ele tem uma frase, essa sim é dele, tá nos escritos dele, se não me engano, está em diário íntimo. Ele diz assim, quando estavam falando de que o Brasil ia mal, como sempre, o Brasil está mal, ele diz assim, o que estraga o Brasil não é isso que vocês estão pensando. Aí alguém diz, não, você, Lima Barreto, você vive bebendo, você vai ser estragado pela bebida. Ele disse, não, o que estraga o Brasil, ele juntou as duas coisas, o que estraga o Brasil não é a bebida, é a burrice. É uma maneira dele sair, né? O Lima tem um aspecto emblemático da vida do Lima, isso sempre me chama muito a atenção. Ele foi internado, né, nos seus surtos de demência no hospício da Praia Vermelha, que depois veio a se tornar uma universidade. Quer dizer, isso é bem emblemático, né? Quer dizer, ele teria sido quase que o primeiro aluno daquela instituição. O diretor era o Juliano Moreira, exato, que o reconheceu, viu nele um homem de cultura e tudo, e deu até um tratamento um pouco privilegiado para ele, enquanto ele esteve internado, sobretudo na primeira vez. Então, eu dei aula ali, numa daquelas salas onde ele pode ter estado internado. E o encontro dessas duas figuras emblemáticas da nossa cultura, né? Quer dizer, da riqueza desses dois, como é que se dá esse encontro na sua ficção? Bom, primeiro, eles se encontram como fantasmas, né? O Cruz de Souza, já morto, vem visitá-lo
no dia em que ele está morrendo, em 1922. E ali eles travam uma conversa meio esquiva. Depois, mais adiante no romance, Lima Barreto vai fazer uma conferência no interior de São Paulo, e quando pega o trem de volta, Cruz de Souza está sentado, outra vez o fantasma de Cruz de Souza, aí eles ali dialogam. Depois, quando Cruz de Souza morre, Lima Barreto vai ao velório, e aí o fantasma de Lima Barreto se encontra com o cadáver de Cruz de Souza. Então eu vou assim, pondo os dois para dialogar sem que isso tivesse acontecido na realidade. O que eu queria mostrar ali, afinal todo romancista tem alguma coisa que ele quer mostrar, embora ele não escreva para mostrar, né? Ele escreve para contar uma boa história, mas ele acaba tendo algo para contar. Eu quis contar ali que eles são mais parecidos do que diferentes. E eu te confesso uma coisa, quando eu comecei a escrever o romance, eu pendia mais para o lado do Lima Barreto. E quando acabei, eu pendia mais para o Cruz de Souza. O Lima é sempre mais simpático, né? Aquela tragicidade do Lima é sempre interessante, né? Agora, o espaço da literatura como romancista, do romancista Joel Rufino, ele cria a liberdade que, de certa forma, não é tolhida no historiador, mas pelo menos é controlada no historiador. Ela cria maiores campos dentro do romance. É dessa forma mesmo que você trabalha? É dessa forma que eu trabalho. Eu acho que a ficção é mais reveladora do que a racionalidade sociológica ou historiográfica. A ficção revela mais. E quando você me perguntou, eu me lembrei de um verso do Fernando Pessoa, em Pecado Original, que começa assim: sou quem falhei ser, somos todos quem nos supusemos. É isso o romance, ele é a realidade do que nunca fomos. E, num certo sentido, o que nunca fomos é mais real do que o que fomos. Essa é a chave do romance. E seus romances, eles têm sempre uma contextualização de época muito profunda, né? Mesmo nos romances que não têm o conceito de romance histórico, esse não teria história literária, né? Mas mesmo aqueles que não têm sequer esse advento da história, eles têm uma conceituação de tempo muito forte, né? Eles tentam, de certa maneira, não explicar um tempo, mas pelo menos entender este tempo, né? Quer dizer, o homem como consequência desse tempo. Como é que é esse trabalho de carpintaria assim? Você sempre parte dessa inquietação de conhecer aquele determinado momento histórico? Sim, é claro. Nesse sentido, eu poderia ser classificado, se alguém quisesse me classificar, como realista. Nesse sentido, em que o tempo histórico é a cena em que acontecem minhas invenções. Então, cada tempo histórico é diferente do outro, né? Eu situo sempre minha ficção dentro de um tempo histórico determinado. E nesse sentido aí ele se torna realista. Por exemplo, no caso de Lima Barreto versus Cruz de Souza, é a passagem, como eu já disse, do tempo da escravidão para o tempo do trabalho livre, da república, da monarquia oligárquica para a república oligárquica. Eu sempre situo no tempo, né? Eu busco a verossimilhança, que é esse situar a ficção no seu tempo histórico. E você é um trabalhador incansável, né? Você trabalha, está sempre ali. Como é que estão os seus novos projetos? O que é que você está fazendo? O que é que você está elaborando? Olha, eu sou grafomaníaco. Eu escrevo permanentemente, mesmo sem intenção de publicar e mesmo não publicando tudo que eu escrevo. Agora, por exemplo, eu estou escrevendo uma história de amor. Pela primeira vez, o meu tema é uma história de amor. Um homem que se apaixona por uma mulher. Minha neta já disse que é um clichê. Mas tá bem, é um clichê, mas eu vou continuar contando uma história de amor.
Agora, essa história de amor vai estar situada nesses últimos 50 anos brasileiros. Se eu a situasse em outra época, seria uma história de amor também, mas diferente, né? Então é isso que você disse. E está aí esse livro que eu estou escrevendo, ele provavelmente vai ficar com o título O Homem que Amava Uma Só Mulher. Trabalho dia e noite, eu fico em estado de romance, né? Como eu já ouvi muitos escritores dizerem isso, você entra num estado de romance que nada mais importa para você, você ficar uma pessoa chata. Né? Mas é isso mesmo, fica aquela obsessão, dominado pelos personagens. O Jorge dizia muito isso, né? Se eles vão me carregando até que eu tenho que dar uma solução para eles, senão eles me enlouquecem. Mas é isso. Joel, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Não tem que agradecer, não. Eu admiro muito o seu programa, a maneira como você conduz. Obrigado. Tá? Muito obrigado. Literatura e futebol, reza uma estranha lenda, não combinam. O escritor Inácio de Loyola Brandão já afirmou ser impossível transmitir para as páginas a emoção intensa de um jogo. Mesmo assim, alguns escritores não desistem. É o caso de Mayran Galo. No livro Gol Esquecido, Contos de Futebol, lançado pela A Girafa, ele reúne 21 textos que têm o futebol como ponto de partida, mas não necessariamente como ponto de chegada. Embora em alguns momentos Mayran descreva lances de uma partida, dribles, defesas, faltas, vitórias, derrotas, sua preocupação está voltada para o efeito que isso causa em jogadores e torcedores. Sua linguagem chega mesmo a fugir léguas e léguas da retórica típica do meio futebolístico, e isso reforça a ideia de que, para o escritor, futebol é uma atividade humana que envolve sentimentos muito profundos e assim deve ser descrito e olhado. Enfim, uma reunião de contos que poderia ter muitos esportes como centro das atenções, mas que, ao ganhar as cores do futebol, cria uma intimidade mais intensa com seu público, o leitor brasileiro, que, eufórico ou não, carrega um time no coração. Futebol, pelo menos para o brasileiro, é bem mais que um mero esporte. É um fenômeno social. Neste sentido, correm as crônicas de Betty Miller. Em 1989, ela reuniu algumas dessas crônicas no livro O País da Bola, agora relançado pela Record. Ela também busca a trilha do humanismo e opta por falar das consequências que um jogo promove. Médica especializada em psicanálise, Betty, claro, usa este conhecimento em sua literatura e o futebol lhe interessa, como cronista, a partir das frustrações e alegrias que provoca. Seu ponto de partida é o drama de Barbosa, o goleiro da seleção brasileira na Copa de 1950. E daí segue olhando para os pés dos jogadores, mas mirando as emoções dos torcedores. Com estas tintas, escreveu um livro onde o lúdico se une à análise sociológica para entender um ponto fundamental de nossa cultura, o futebol, e tudo o que o envolve. E isto é literatura em sua mais pura essência. Em tempos de Copa, a boa companhia de um bom livro, O Gol Esquecido, de Mayran Galo, e O País da Bola, de Betty Miller. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.